O posto Ipiranga de Jair Bolsonaro participou ontem do programa Central das Eleições da Globo News. Havia uma dúvida se Paulo Guedes iria ou não para essa sabatina. Chegamos a comentar isso aqui no nosso 3 em 1. Ele acabou indo e a entrevista foi muito boa. Ele defendeu, por exemplo, a privatização de todas as empresas estatais, inclusive a Petrobras. E admitiu em outro momento que ele e Bolsonaro pensam diferente, de forma diferente. Questionado se ele será uma espécie de super-ministro, Paulo Guedes descartou a possibilidade e disse que a palavra final será sempre do presidente e do Congresso. E sobre ser chamado de posto Ipiranga, ele rejeitou o apelido, abre aspas, não existe posto Ipiranga, salvador da pátria, isso é uma construção coletiva. Você viu a entrevista, André Azar? Eu vi, Silvio Navarro. É uma bela entrevista. Eu gosto muito do Paulo Guedes. Paulo Guedes é um intelectual. É um dos melhores leitores de cenário macroeconômico do Brasil, um dos mais respeitados do mundo. O problema fundamental que eu gostaria de lembrar ao ouvinte, e é importante, e não é deboche, não é ironia, é que não se vota no Paulo Guedes, vota-se no Jair Bolsonaro. O Paulo Guedes é demissível. Ele não tem mandato, ele não tem poder. Então, eu acho muito temerário, e eu falo sinceramente, é preciso fazer essa crítica, é muito temerário que a política econômica de um candidato competitivo como Jair Bolsonaro esteja depositada na figura de um indivíduo. Porque é disso que se trata. Então, é óbvio que a preocupação sobre a relação do Jair Bolsonaro com o Paulo Guedes é fundamental. Se você tem o candidato que lidera a pesquisa dizendo que toda a matéria econômica de seu governo caberá sim a um super-ministro, porque afinal de contas o Ministério do Planejamento vai acabar, vai ser incorporado ao Ministério da Fazenda, isso por definição cria um ministério grande, um super-ministério. Se sobre esse sujeito recai todas as decisões econômicas, é função jornalística questionar sobre a natureza dessa relação, sobre a fortaleza dessa relação. É preciso dizer também que eles conversam, que o Paulo Guedes é um conselheiro do Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro escuta o Paulo Guedes, não sei se aprende, mas escuta, que ele reproduz o que o Paulo Guedes diz. Mas e daí? Pensando no futuro do Brasil. Eu conheço muito bem o Paulo Guedes, é um grande personagem, eu insisto, é um intelectual, mas ele nunca teve presença na atividade pública. Ser ministro da Fazenda e do Planejamento não é criar condições para sentar numa sala e ficar formulando políticas públicas. Não. É um convite permanente à negociação. É lidar com o Congresso permanentemente, é lidar com burocracia permanentemente. Perguntem ao Pedro Malan, perguntem ao Henrique Meirelles o que é ser ministro da Fazenda no Brasil. Quer dizer, o Paulo Guedes não tem essa experiência. Ele pode aprender? Pode aprender. Mas, ainda que seja o gênio que ele é muito pouco depositar sobre uma figura, sobre uma única figura, o futuro da economia de um país. Serve muito bem como posto Ipiranga para campanha eleitoral, para um programa político eleitoral. Aí funciona, porque cria na figura do Jair Bolsonaro o candidato perfeito da direita no Brasil. Ao mesmo tempo, conservador nos costumes e liberal na economia. Conservador nos costumes, ele já deu provas de que é. E isso não é ruim. Agora, liberal na economia, por quê? Por causa do Guedes? É uma projeção no futuro? Como se deve fazer análise política? Como se deve formar o voto? Com base na esperança, na utopia, numa análise projetada ao futuro? Ou com base na história do indivíduo em matéria econômica? E a história do Jair Bolsonaro em economia é uma história coincidente com o PT. Sempre votou com o PT, votou contra o Plano Real, votou contra as reformas da Previdência, votou contra o teto de gastos, votou contra o cadastro positivo, ou é mentira? E veja, o Plano Real foi em 94. O cadastro positivo foi neste ano da graça de 2018. A possibilidade de votarmos a reforma da Previdência ano passado, em 2017, nós tínhamos o Bolsonaro contra ela. O que nos faz crer que, uma vez eleito, o sujeito vai mudar e comprar uma agenda liberal? Essas não são questões que cabem ao jornalismo? É errado perguntar sobre isso? É certo acreditar tão facilmente que o futuro da economia do Brasil possa ser fiado num indivíduo ainda que genial? E aí, Vera, o que você achou da entrevista?
Olha, eu achei a entrevista boa, mas eu achei essa fala do Carlos Andreasa melhor. É uma fala brilhante, porque ele colocou todas as questões que têm de ser olhadas nas suas devidas caixinhas. A gente tem uma história no Brasil de ministros da Fazenda que ou tiveram o suporte dos presidentes e aí foram bem, ou não tiveram esse aval, não tiveram esse suporte, e o que se viu foram trocas sucessivas de ministros da Fazenda com as consequências que acontecem nesses casos. Então, a gente viu com o Sarney, com o Collor, e aí depois, principalmente com a Dilma, uma sucessão atabalhoada de ministros da Fazenda e o resultado foram crises econômicas que, bem ou mal, refletiram crises também políticas, porque é isso que o Andreasa falou, esta função requer uma capacidade de negociação com o Congresso. Paulo Guedes é alguém, teoricamente, muito consistente e cuja fé liberal ninguém vai nunca poder questionar, porque ele é um liberal de primeira hora, quando nem era tão moda ser liberal no Brasil. Então, quanto a isso, não há dúvida alguma que ele professa de fato as crenças que ele manifestou ontem na Globo News, ninguém tem nenhuma dúvida. Agora, ele próprio reconhece, e a meu ver com bastante sinceridade, que as crenças dele não são as mesmas do candidato. E aí entra o momento em que ele está hipotecando uma confiança em algo que é incerto. Ele acredita que será possível traçar uma mediana, como ele diz, entre as suas crenças e as do candidato, a história do candidato. Nem sempre essa mediana é possível. Não havia mediana possível, por exemplo, entre Dilma Rousseff, alguém estatizante, intervencionista, etc., e Joaquim Levy, que era um ministro da Fazenda com um perfil semelhante em alguma medida ao do próprio Paulo Guedes. Então, eu acho que o eleitor que estiver disposto a analisar o cenário e escolher o seu voto de acordo com algo que vai ser fundamental nesse quadriênio que se inicia em 2019, que é a economia, deve ponderar essas coisas a que o Andreasa se referiu. Além dessas questões muito recentes envolvendo a reforma da Previdência, o cadastro positivo, não nos esqueçamos que na votação da LDO, portanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai vigorar para 2019, primeiro ano do próximo mandato, Jair Bolsonaro não se manifestou, não quis votar. O que ele disse, que isso o desgastaria eleitoralmente. E o que aconteceu ali? Um monte de brecha para mais gastos. Gasto é algo que o próximo governo não vai poder fazer a granel, vai ter de ser muito comedido para fazer. Todas as suas manifestações nessas agendas de rua, Bolsonaro tem centrado esforços, quando diz o que vai fazer, numa agenda, até mesmo em relação ao Congresso, que é uma agenda voltada para a área de segurança, voltada para a área ali dos costumes e não econômica. Ele tem se eximido de apresentar a sua agenda econômica nesses fóruns. Ele tergiversa sobre a reforma da Previdência, ele fala vagamente numa reforma tributária, ele fala vagamente em vender ativos. Paulo Guedes disse que venderia até a Petrobras, mas sabe que o candidato não iria tão longe. Então tem uma distância entre o posto Ipiranga e aquele que precisa se abastecer dele. E isso é algo importante, é algo definidor das possibilidades do país no próximo quadriênio. Passa a bola para você, Madu. Pois é, eu vou continuar nessa história do tal do posto Ipiranga. Porque, vejam bem, nas suas entrevistas, nas suas participações, em palestras, em debates, o candidato Jair Bolsonaro, né, principalmente nas questões de economia, sempre se refere, né, ao Paulo Guedes como o seu guru, né? Ele reconhece o seu desconhecimento do assunto, né, o seu despreparo, mas atribui imediatamente, acredita, pendura no Paulo Guedes, né, toda a política econômica do seu governo, né, o credencia para isso, enfim, estamos cansados de ouvir isso. Aí veio o Paulo Guedes na entrevista que deu lá na Globo News ontem e disse que não tem essa, que ele não é posto de piranga de ninguém, que não é guru de ninguém, que não resolve os problemas de ninguém. Então a sensação que se dá é que o candidato e o seu, digamos assim, provável ministro da Fazenda não estão sequer na mesma página, né? Não estão ajustados nem para a campanha. Eu acho que deveria,
né, esse discurso aí de toda a entrevista, de todo o conteúdo, isso é que salta aos olhos, né? Já tem um descompasso aí, tipo, coloque-me fora dessa, né? Ou como se diz, inclui-me fora dessa, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu não estava aqui quando aconteceu, aquela típica postura do brasileiro, né? Tirando da reta, né? E como a Vera sublinhou, ele tem sido bastante evasivo, vago nas suas propostas, do que ele pretende fazer no âmbito da economia. E isso é muito ruim, né? Isso deixa o eleitor em dúvida, no mínimo, não esclarece. É preciso que está na hora da campanha em que todos aqueles que estão não só colaborando, os candidatos, aqueles que são proto-ministros, né, os assessores mais próximos, sejam muito claros, muito enfáticos com relação às suas plataformas. O momento pede isso, exige isso, né? Não é no dia seguinte da eleição. Eu achei isso aí muito estranho. Já me sinalizou um primeiro descompasso entre o candidato Jair Bolsonaro e o seu ex-posto Ipiranga. Agora vai virar o quê? Posto Petrobras, né? Já que ele não diz que vai privatizar a Petrobras.